Direto para o Rio de Janeiro ao vivo, Rodrigo Viga está nos chamando. Ontem o presidente Lula participou da filiação da Aniele Franco ao PT. Tinha uma possibilidade ou um desejo de uma parcela do partido de que ela fosse indicada na chapa do Eduardo Paes como vice? Tem alguma coisa definida? Isso não deve acontecer, né, Viga? Bom dia, meu amigo. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você. Bom ter a Lívia de volta, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Foi uma espécie de balde de água fria na cerimônia de filiação da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao Partido dos Trabalhadores. Evento que aconteceu no Circo Voador, na região central do Rio de Janeiro, já no fim da noite desta terça-feira. Todos os militantes almejavam, aspiravam, né? E imaginavam que Aniele Franco poderia ser uma potencial vice na chapa de Eduardo Paes, que esse ano vai tentar seu quarto mandato à frente da cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, durante essa cerimônia de filiação, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse para o público que lotava o Circo Voador que essa possibilidade ela está descartada. Ele tem a certeza, disse o presidente Lula, que a Aniele não será candidata a nada nesse ano de 2024, ano de eleições para vereadores e também para prefeitos, e quem sabe, lá no final do mandato dele, em 2026, aí sim, a Aniele Franco pode se lançar candidata a algum cargo público. Vamos ouvir o que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na sua terceira e última agenda nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Eu vou dizer agora por ela, sem falar com ela, eu tenho certeza que ela não tem nenhuma pretensão de disputar nenhum cargo agora em 2024. Ela quer ser ministra até o último momento. Quando chegar perto do final do governo, tem eleição em 2026. Aí pode dar um mexerico nela e ela então querer ser candidata a alguma coisa. Então é melhor ela começar a se preparar antes para se for candidata a alguma coisa. E eu queria dar um conselho para a Aniele. Aniele, era importante que você frequentasse algumas reuniões do PT. Esse então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não sei se deu para captar e perceber, viu, Colombo, mas quando ele fala que ela não vai ser candidata a nada agora em 2024, o público que lotava o Circo Voador faz num tom de decepção com esse anúncio. Portanto, Aniele, segundo o presidente Lula, que não teria conversado com ela sobre o assunto, carta fora do baralho, e aí começam a surgir negociações sobre quem pode ser o potencial nome do PT nessa chapa de vice de Eduardo Paes, que continua insistindo na possibilidade de uma chapa puro sangue. Mas, diante da relação e da intimidade no bom sentido entre Paes e Lula e Paes, se Lula fizer um pedido a Eduardo Paes, é quase que pule de 10, é quase que certo que o prefeito do Rio de Janeiro vai aceitar esse pedido, essa demanda, viu, Colombo? Muito bem, vamos aguardar, né? Queria ouvir um pouquinho do Vilela e da Amanda Klein sobre a filiação da ministra Aniele ao PT, sobre a tentativa do PT de se restabelecer no Rio de Janeiro, né? O PT há muito tempo, alguns atribuem isso ao ex-ministro Zé Dirceu, que a gente viu agora há pouquinho, né? Em concessões que fez consecutivas vezes para viabilizar candidaturas nacionais do PT, uma delas ao ex-governador Antony Garotinho, a desidratação do PT no Rio de Janeiro, né? E a tentativa do presidente da República de trazer figuras novas para o PT fluminense para arejar o partido, mas sem Aniele na vice do Eduardo Paes. Ele já deixou bem claro aí, né, Amanda? Foi uma espécie de balde de água fria, né, Colombo? Assim, eu fiquei um pouco com essa impressão, porque ontem, antes da filiação da Aniele, ela teve a ficha de filiação assinada pelo PT, pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva, né, de próprio punho, da mesma forma que a Marta Suplicy, que é candidata a vice na chapa de Boulos, teve a ficha de filiação assinada pelo Lula, que numa volta ao PT, muito comemorada e celebrada em São Paulo, a gente tinha a impressão de que a Aniele seria o nome do PT para vice de Paes, mas aí quando o Lula disse, olha, tenho certeza que ela não tem pretensão de ser candidata a nada em 2024, vai deixar isso para 2026, ficou aquele ponto de interrogação no ar, até porque a candidatura de vice na chapa de Paes é fundamental. Todo mundo sabe que nos planos do prefeito, caso ele seja reeleito, está para sair
para governador em 2026. Você teria 2 anos aí de um vice. Se fosse um vice do PT, como por exemplo a Aniele, né, obviamente no caso de Eduardo Paes ser reeleito, vencer essa eleição, aí, Colombo, talvez você tivesse um caminho para a reconstrução justamente da força do PT no Rio. Concordo com você, perdeu muito ao longo dos últimos anos, teve o Antônio Garotinho, depois teve o apoio a todos os sucessivos governos do MDB, aí vieram Cabral, Luiz Fernando Pezão e assim por diante. E o PT ficou um pouco de lado. E é um estado, é uma base eleitoral importantíssima, porque é o colégio eleitoral, é o berço ali do bolsonarismo, do ex-presidente Bolsonaro, dos filhos dele, ou seja, seria muito importante. O PT perdeu lá no ano retrasado, agora já, na eleição de 22, Lula perdeu. Então, seria a dificuldade que ele teve na Baixada Fluminense, vocês lembram, né? O Vaguinho, marido da Daniela Carneiro, que foi até ministra do Turismo justamente por causa disso, foi o único que apoiou Lula e foi fundamental para não deixar erodir todo aquele eleitorado da Baixada Fluminense. Tem muita densidade eleitoral, enfim, uma parte importante, uma região importante do estado. Então, tem aí essa espécie de balde de água fria. Tem uma entrevista hoje da Aniele Franco no Globo, em que ela diz, já se coloca aí basicamente como candidata, essa ideia, esse sonho que ela tem de ser candidata ao Senado em 2026. Ela diz que isso seria reviver o sonho de Marielle, que era esse cargo que Marielle almejava na vida política, na curta trajetória política dela, infelizmente ceifada aí por assassinos, mas deixa no ar também essa história de ser vice de Paes. Parece que por hora essa ideia não vai vingar, deve ficar mesmo com Pedro Paulo, o deputado federal, nessa chapa puro sangue do PSD, que também é um homem de confiança e braço direito de Eduardo Paes. Pois é, a festa ela estava criada, ela foi construída justamente para ser o palco de um anúncio, ou no mínimo dar uma empurradinha no nome de Aniele Franco para ser vice de Eduardo Paes. A lógica política que permeou esse evento foi toda essa, como a Amanda bem colocou, até certo ponto semelhante ao caso do evento de filiação que ocorreu com Marta Suplicy em São Paulo e o anúncio da sua postulação como pré-candidata a vice-prefeita na chapa com Boulos. No entanto, Paes não tem interesse nenhum em ter um vice do PT nessas eleições, por 2 motivos. Primeiro, porque é sabido de todos no meio político que Eduardo Paes, ele deseja se reeleger prefeito para depois tentar, daqui 2 anos, ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. E com isso ele tem interesse em ter um aliado seu, uma pessoa de sua confiança no cargo de vice, para poder deixar no comando da prefeitura. Segundo, Eduardo Paes, ele tem uma grande força política no Rio de Janeiro, lidera em todas as pesquisas de opinião e não lhe interessa trazer o PT para a sua chapa e, eventualmente, querer aquela briga antagônica entre PT de um lado e PL, o segmento conservador do outro. Isso para Eduardo Paes não interessa. Eduardo Paes, ele plaina acima dessa bipolarização que existe hoje na política brasileira. Então, se ele trouxer um vice do PT, ele vai estar trazendo um jogo indesejado. Para ele não é interessante. Eu vejo que ele colocou isso para o presidente da República e o presidente, não à toa, aproveitou a festa para não fazer com que a festa perdesse o seu sabor, acabou pré-lançando Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, ao cargo de senadora nas eleições de 2026, para que realmente a festa não ficasse ali com um ar de xoxo, um ar de menos especial. Mas, na verdade, realmente, o que eles queriam mesmo era ter lançado Aniele como vice de Eduardo Paes.